Começando aqui a parte 2 do nosso vídeo sobre a MP 936. Se você está começando a ver agora, você tem que ter a primeira parte que é importante para você pegar o caminho de todas as perguntas. E a gente seguiu uma linha lógica, né, de informações. Enfim, vamos começar voltando nessa parte para as perguntas, para a pergunta anterior, que era de suspensão e redução na jornada de trabalho. E com um pouco mais de foco na suspensão, eu queria te perguntar, Rodrigo, como a gente faz quando suspender um funcionário, quando o síndico suspender um funcionário, o que tem que ser pago? Tem que manter o salário? Tem que fazer alguma ajuda de custo? Como funciona isso nesse âmbito? Legal, Rafael. Quando o empregador optar, né, por essa medida alternativa da suspensão temporária do contrato de trabalho, via de regra, ele não tem nenhuma responsabilidade por pagamento de salário, né? Ele ficaria isento de qualquer pagamento, né, à exceção daqueles empregadores que tiveram um faturamento anual bruto no ano calendário 2019 superior a 4 milhões e 800 mil reais. Então, para esse empregador que teve faturamento acima desse limite de 4,8 milhões, esse tem que, por lei, né, obrigado a pagar ao empregado de quem ele quer suspender o contrato de trabalho, então, uma ajuda compensatória, e aí, repito, uma ajuda compensatória equivalente a 30% do seu salário. Então, esse é o valor a ser pago pelo empregador que suspendeu o contrato de trabalho, né? Empregador que teve o faturamento superior a 4,8 milhões no ano de 2019. Ele paga uma ajuda compensatória de 30% equivalente ao salário do empregado, e veja que eu frisei esse termo de ajuda compensatória, que a natureza desse pagamento ela é uma natureza estritamente indenizatória, ou seja, em cima desse valor, nenhum tipo de encargo afetaria, ou seja, não há recolhimento de fundo de garantia, não há recolhimento de INSS, não é considerado para fins de imposto de renda nem para o próprio trabalhador. Então, para aqueles empregadores, né, que eu estou colocando como regra geral, não há nenhum pagamento, né, em conclusão, não há nenhum pagamento no período de suspensão contratual, e para aqueles que faturaram acima de 4,8 milhões no ano passado, teriam essa ajuda compensatória de 30% equivalente ao salário do empregado. É importante salientar, complementando, que o empregador optando pela suspensão temporária do contrato de trabalho, isso não se confunde com o trabalho em home office, ou chamado teletrabalho. O trabalho em home office, em teletrabalho, é o trabalho efetivo sem suspensão do contrato de trabalho, ele está à disposição do empregador. Portanto, caso o empregador opte em suspender temporariamente o contrato de trabalho, não pode, de forma alguma, demandar o empregado com envios de e-mails, com indagações, com participações em reuniões virtuais, em videoconferências. Não, esquece o empregado nesse momento, o empregado está com o seu contrato de trabalho suspenso, ele não pode ser demandado de forma alguma em qualquer mídia ou em qualquer tipo de ferramenta tecnológica. Tá? Isso é muito importante para que não haja uma caracterização de fraude na suspensão do contrato de trabalho, com o empregado ainda sendo demandado para trabalhar, tecer considerações na sua produtividade efetiva. Tá? Isso é muito importante ser dito e muito importante ser lembrado aos empregadores. Isso é fundamental, né? Não adianta suspender o funcionário e continuar falando com ele. Não foi para isso que a MP foi criada. Sobre benefícios agora, assim, os benefícios têm que ser mantidos. Eu aproveito e já emendo uma outra pergunta, do tempo que a suspensão pode vir a durar. Enfim, a pergunta é benefícios e tempo de suspensão. Como é que o empresário deve lidar dessa forma? Vamos lá, começando pela segunda pergunta, Rafael. O tempo é de até no máximo 60 dias, e ele pode ser fracionado em 2 períodos de 30 dias. Então, bem objetivamente, período máximo de suspensão temporária do contrato, 60 dias, que podem ser fracionados em 2 de 30. Em relação a benefícios, a MP ela diz que os benefícios
em caso de suspensão, eles devem ser mantidos. E aí ela não fala expressamente quais seriam os benefícios a serem mantidos pelo empregador. Veja, a gente não pode esquecer que estaríamos diante de um período de suspensão contratual, pelo qual os efeitos contratuais não se praticam, né? Então, se eu tenho benefícios ou adicionais, enfim, verbas, que eu preciso remeter ao efetivo trabalho, né, se ele não está acontecendo porque o período é de suspensão contratual, esses benefícios não seriam devidos. Temos um entendimento claro de que quando a MP fala em benefícios, ela estaria se referindo, por exemplo, a auxílio alimentação, cesta básica, plano de saúde, por exemplo. Vale transporte seria um exemplo de algo que não seria necessária a continuidade do pagamento. Contrato suspenso, não há efetivo trabalho, não há deslocamento. Ponto. Então, esses são os esclarecimentos em relação aos benefícios tratados na AMP. É importante salientar, quando a gente fala em benefício, a gente fala de remuneração, a gente fala da relação onerosa do contrato de trabalho, como bem salientou o Rodrigo na pergunta antecedente, não há o que se falar em remuneração do empregador ao empregado quando ele opta pela suspensão temporária do contrato de trabalho, salvo aquelas faixas, como ele salientou, de empresas com faturamento superior a R$ 4.800.000 no ano calendário de 2019, essas têm que pagar 30%, aquelas com faturamento inferior, nada tem que pagar. Mas, caso a empresa, espontaneamente, mesmo dentro da faixa que esteja inferior a 4.800.000, ou até na faixa superior a 4.800.000, você está preso aos 30%, queira dar qualquer percentual do salário do empregado, mesmo com o contrato suspenso, isso é possível, né? Se quiser dar acima de 30%, 40%, 50%, 60%, até 100%, isso é possível. Só que, da mesma forma como está no percentual de 30%, esse tipo de remuneração não tem natureza salarial. A natureza, como já salientou o Rodrigo, ela é indenizatória, meramente uma ajuda indenizatória, não incidente de qualquer tipo de recolhimentos de encargos ou de tributos, como INSS, Fundo de Garantia e outros já salientados pelo Rodrigo. Portanto, é possível que o empregado mesmo com contrato de trabalho suspenso receba uma ajuda indenizatória da empresa com o percentual que a empresa julgar conveniente. É importante isso. E, Rodrigo, falando agora da redução da jornada de trabalho, e eu volto a lembrar, como eu falei no vídeo anterior, que a gente já enviou para os nossos associados essas regrinhas bem descritas, mas que você vai falar para a gente agora, sobre a redução de jornada de trabalho. Como fica o regramento disso em percentuais, nessa contribuição, até num assunto um pouco mais aberto, que é como controlar. Vamos supor, você fez a redução de jornada de trabalho de um funcionário, mas ele está em home office. Como é que fica o regramento disso e como fica esse tipo de controle por parte do empresário? Vamos lá, Rafael. A MP ela traz especificamente, né, para as possibilidades de ajuste individual, de redução proporcional de jornada e salário, ela fala em 25%, 50% e 70%. Então, esses são os percentuais para ajustes individuais. Outros ajustes deveriam ser negociados coletivamente, ou seja, necessidade de intervenção do sindicato, participação indispensável do sindicato. Então, pensamos em 25%, 50% e 70%. Nessa medida alternativa de redução proporcional de jornada e salário, o governo criou um benefício que é uma espécie de complemento da renda desse funcionário. Ele vai observar os percentuais de redução, tendo como base de cálculo o seguro-desemprego. Tenho certeza aí que a cartilha que a ABAD enviou para as associadas vai ajudar nessa matemática aqui. Eu não conseguiria fazer rapidamente esse cálculo. A gente pode olhar os percentuais de redução e olhar o teto do seguro-desemprego, hoje em torno de R$ 1.800, e aplicar ali essas reduções percentuais mencionadas na lei. É bom salientar o seguinte: naturalmente, seria o valor a que o empregado teria direito se preenchesse os requisitos da lei do seguro-desemprego. Então, é isso que a MP diz. A segunda pergunta, desculpa-me. Perdão. Em relação a como eu controlaria a jornada
vamos lá, então eu teria um funcionário em home office, e aí a questão, eu até volto um pouquinho, Rafael, para dizer o seguinte, eu poderia usar essa medida alternativa de redução proporcional de jornada e salário para aqueles que estão em home office, e aí daqui eu preciso trazer dois entendimentos, porque o primeiro deles responderia negativamente, porque entendem que eu não consigo controlar, eu não consigo fiscalizar a jornada para aquele funcionário em home office, né? Entende-se que aquele funcionário em home office, ele fugiu do capítulo de jornada de trabalho, de controle de jornada de trabalho existente na CLT. Então, se eu partir para essa interpretação, eu não poderia usar essa medida alternativa para aqueles funcionários em teletrabalho ou home office. Parte dos juristas, né, os doutos, aqueles em quem a gente se inspira, parte deles entende que sim, eu poderia usar essa medida alternativa da redução proporcional, mesmo para os empregados em teletrabalho ou home office, bastando sinalizar o seguinte, olha, se a sua jornada de trabalho fisicamente, por exemplo, era de 8 horas diárias, e eu pretendi fazer uma redução de 25% na sua jornada, basta você trabalhar em home office durante 6 horas, que seria o percentual de redução de 8 para 6, com 25% de redução. Então, há essa divergência de interpretações para medida alternativa de redução proporcional de jornada e salário em empregados em teletrabalho ou home office. É bom a gente deixar essa divergência de interpretações. Perfeito. Eu só queria fazer um complemento, só para uma questão apenas de cercar todas as informações. O empregador optando pela redução da jornada de trabalho e pagando o percentual, um dos percentuais possíveis para que essa redução ocorra, o salário, então, desse empregado vai ficar temporariamente, excepcionalmente, adstrito ao percentual reduzido, e os encargos, os tributos a serem recolhidos serão proporcionais a este salário reduzido. O empregador fica descolado da obrigação de recolher os encargos sobre o valor cheio da remuneração do empregado. Ele passará durante esse período de redução de jornada recolhendo os tributos, as obrigações previdenciárias, tributárias, trabalhistas, sociais, com base no valor da remuneração reduzida, ok? E quando terminar, aí volta, evidentemente, com o recolhimento cheio, completo, com o salário integral do empregado. Entendi. Muito bem. Rodrigo, você colocou para a gente, então, aí a participação, né, do governo, do fundo do seguro-desemprego, e isso incita uma pergunta para o empresário que deve estar imaginando, a utilização desse fundo, nesse momento, ele cria algum obstáculo para o empregado utilizar isso no futuro, ou não? É apenas uma emergência colocado, a participação do governo nesse momento, mas não cria obstáculo no futuro para o empregado que estiver utilizando esse fundo nesse momento. Ótima pergunta, Rafael. Bem objetivamente, essa participação do governo não é obstáculo algum a que o empregado se habilite no programa de seguro-desemprego posteriormente, desde que ele preencha os requisitos da lei. É sempre bom ressaltar isso. Então, a participação governamental, né, desse benefício criado na MP 936 não impede o acesso do empregado ao seguro-desemprego, caso venha a ter seu contrato de trabalho rescindido. Perfeito. Não tenho o que complementar, né? A pergunta é bem objetiva e não há o que falar de forma suplementar. Bom, uma outra pergunta bem objetiva, e assim, eu estou aqui com dois grandes, experientes advogados, eu como não advogado, porém empresário, as perguntas vão surgindo conforme vocês falam. Então, por exemplo, funcionário do grupo de risco, eu posso suspender esse funcionário? Tem algum obstáculo para essa suspensão? Enfim, ele em home office fazer redução? Algum obstáculo que a MP prevê para quem está no grupo de risco? Ou não, isso não entra na conta? Nenhum obstáculo, Rafael. Nenhum obstáculo, não há nenhuma... Vamos lá, um pouquinho antes, não há nenhuma determinação governamental, é bom que a gente reflita sobre isso, não há nenhuma determinação para que se afaste do trabalho
esses empregados dentro desse grupo de risco. E também não há nenhuma exclusão deles da MP. Ou seja, o tratamento é igualitário em relação a qualquer outro empregado. Eu posso fazer uso das medidas alternativas previstas na MP para os funcionários componentes desse grupo de risco, tal qual aí orientado pelas organizações de saúde. Perfeito. Perfeitamente. Inclusive, até a MP ela veio até em boa hora, porque muitos empregadores começaram a ficar com dúvidas do que fazer com os empregados enquadrados no chamado grupo de risco, ou seja, aqueles acima de 60 anos, ou com alguma anomalia física ou imunológica, e esses empregadores, até por uma questão social, de conscientização cidadã, afastaram seus empregados do trabalho e não sabiam o que fazer com eles. Então, o enquadramento da suspensão cai muito bem nesse momento, né? Você pode suspender o empregado e aí você trabalha uma possível ajuda compensatória de acordo com a possibilidade e conveniência financeira da empresa e você trata esses empregados agora de uma forma mais objetiva, de uma forma mais pronta no momento que você optar em suspender. Então, entendo eu que esse empregado do grupo de risco, eles estão bem enquadrados nessa categoria de empregados que possam ter seus contratos de trabalho suspensos enquanto durar a recomendação de isolamento, enquanto durar o plano de contingência do governo para evitar o surto desse novo coronavírus. Bacana. O funcionário suspenso, e essa é a última pergunta, para a gente encerrar, depois a gente vai para as considerações finais. O empregado suspenso ou com a jornada reduzida, ele tem algum tipo de estabilidade no retorno? Como funciona isso? Tem diferença entre uma classificação e outra? E que tipo de estabilidade que eles têm? Legal, Rafael. A MP 936, ela trouxe expressamente o que a gente chama de garantia provisória de emprego. Ela não fala no termo técnico de estabilidade, mas fala de garantia provisória no emprego. E essa se dá exatamente na seguinte ocasião. Durante o período de uso dessas medidas alternativas, ou seja, então, pelo período que eu reduzi proporcionalmente jornada e salário, ou no período de suspensão contratual. Então, durante essas medidas, o empregado tem a garantia provisória no emprego, ou, encerradas essas medidas, né, retomado o contrato de trabalho normal, vamos chamar assim, pelo mesmo período em que o contrato ficou suspenso ou reduzido. Então, por exemplo, se eu reduzir jornada e salário durante 2 meses, ou se eu suspendi o contrato de trabalho por 2 meses, tempo máximo, 60 dias, por 60 dias esse empregado teria a sua garantia provisória no emprego. A lei só faz uma ressalva que, se o contrato de trabalho for rescindido nesse período de estabilidade ou de garantia provisória no emprego, há uma indenização a ser paga. E aí a MP menciona direitinho o escalonamento dessa indenização de acordo com o tempo, de acordo com o salário. A gente remeteria à leitura da MP para a gente definir o valor de indenização. Só fiz esse último registro porque não há um impedimento à rescisão contratual, mas há a imposição de um pagamento indenizatório. É importante apenas a gente destacar 2 situações onde a eventual desligamento, ruptura do contrato de trabalho possa acontecer mesmo no período de estabilidade, como bem salientado o Rodrigo. Uma delas, o próprio ato, a manifestação de vontade do empregado pedindo demissão. Então, é possível que o empregado ele tenha essa prerrogativa, que mesmo no gozo da estabilidade, ele peça demissão do emprego, formalize a demissão e o contrato de trabalho estaria, então, rompido. E a outra situação é justa causa, né? Mesmo que o empregado de trabalho esteja com seu período de estabilidade, como salientou o Rodrigo, se ele cometer algum dos atos que violam, né, a segurança do contrato de trabalho, que viola a confiança do contrato de trabalho, algum dos atos lá previstos na CLT como motivadores para a demissão por justo motivo, esse empregado poderá, sim, ser demitido com a justa causa provada. Tá? Então, são 2 situações que podem acontecer. Pedir demissão do empregado e uma demissão por qualquer motivo que sujeite
à justa causa. Doutores, a contribuição de vocês é enorme para esse mercado. Eu devolvo a palavra para vocês, para as considerações finais. São advogados e são empresários também, então é um tema que está aí na cabeça de todo mundo, está um tema que todo mundo está buscando mais informações. Eu acho que conseguimos aí contribuir com informações. O maior aliado no combate ao coronavírus é a informação, é a gente ter informação de qualidade. E eu quero agradecer a participação do Dr. Rodrigo Coelho. Marcelo Borges é de casa, né, nosso diretor, vai estar sempre aqui também gravando. E passar a palavra para vocês aí, para vocês fazerem a consideração final de vocês. Primeiro o Rodrigo, nosso convidado, depois o Marcelo, depois eu encerro. Vamos lá, doutor. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Marcelo. Eu fiquei realmente lisonjeado pelo convite e poder participar, poder colaborar, né? Espero ter colaborado nesse momento tão crítico que a gente está vivendo, de muitas incertezas, muita insegurança jurídica, né? Na nossa área de atuação. Então, poder colaborar, poder trazer informações bem frescas, bem atualizadas dessas recentes alterações legislativas é um prazer imenso. Obrigado mesmo pela oportunidade. Quero me colocar à disposição de todos vocês, da ABAD, das administradoras participantes, seus clientes, enfim. Estamos à disposição aqui para auxiliar nesse momento complicado e trazer o máximo de informações para que essas alternativas legais sejam praticadas em prol do bem-estar social e do bem das relações de emprego. Certo? Muito obrigado mesmo. Obrigado, Rodrigo. Bem, foi um prazer novamente participar desse vídeo, é o segundo vídeo da Abate TV. Foi uma honra ter dividido aqui os debates com o Rodrigo Coelho, especialista de trabalho, que deu para a gente, abrilhantou esse vídeo com informações bastante atuais e procedentes, objetivas com relação à MP 936. Rafael, de novo, parabenizo a sua iniciativa, né, de estar aqui conversando com os associados e com o nosso público consumidor, com nossos clientes através desse canal, uma vez que nós estamos inibidos de falar presencialmente. Então é o jeito que a gente tem de se aproximar do público que precisa nos ouvir, né? Então, parabéns novamente, e tudo aquilo que foi falado nesse vídeo, parte 1 e parte 2, não se esgota, né? A MP 936 ainda vai suscitar algumas indagações, talvez polêmicas, que vão desaguar em citações de artigos, em dúvidas, questionamentos. Então, a gente vai estar, na medida do possível, se atualizando para trazer informações novas para vocês no decorrer das polêmicas e das interpretações que a SMP possa apresentar, tá ok? Então, foi um prazer novamente, estamos aqui à disposição para novos vídeos e novas comunicações com o nosso público. Bom, obrigado para quem assistiu também até agora. Com certeza está entendendo bem melhor como funciona essa MP. Se você é administradora, é fundamental entender, é fundamental saber passar para o seu condomínio. Se você é síndico, a gente espera ter contribuído também, mas é importante reforçar a sua parceria com a sua administradora e continuar conversando. E como o Marcelo falou, a gente está vivendo uma crise sem precedentes e vivendo um dia de cada vez. Todo dia sai alguma coisa nova e é o nosso papel na ABAD, tanto o meu papel, o papel do Marcelo, da nossa diretoria, com convidados como o Dr. Rodrigo, que faz parte do escritório de advocacia que assessora a ABAD, que emite os nossos pareceres, para que a gente continue junto, continue unido, e a gente vai sair dessa crise mais fortes, mais humanos, mais unidos, e com certeza teremos aí outros assuntos para discutir. Hoje em dia a gente está muito monotônico, né, discutindo o mesmo assunto, mas é fundamental, é o assunto do momento, é o assunto que a gente tem que abordar, é o assunto que a gente tem que superar e atravessar essa crise unidos. Obrigado, doutores, obrigado a quem assistiu,
e vamos continuar gravando esses vídeos, alimentando esse canal. Eu, particularmente, nunca me imaginei falando essa frase, que eu já vi muitas vezes, mas para quem está nos assistindo, tem um botão aqui para você se inscrever no nosso canal, e aí você vai receber os nossos vídeos, os vídeos com esses bate-papos, com a maior frequência possível que a gente conseguir colocar eles no ar. Obrigado.